Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder oferecer as nossas vidas, as nossas orações, os nossos agradecimentos, a nossa alegria ao Senhor. A nossa meditação de hoje continuará no livro de Salmos, e os Salmos do dia é o 116, e a gente vai iniciar o nosso devocional, são 19 versículos, mas a gente vai usar o versículo 12 como nosso norte de exposição, de falar com Deus. O versículo 12 traz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista nos traz aqui uma indagação importante para a nossa vida, para a sua vida, e também, acredito eu, que para a tua vida e para a minha vida. Eu, como tenho procurado andar como servo do Senhor, mas aí você lançará seus olhos sobre mim e diz assim: não, mas você anda de uma forma ruim, ainda errada. Eu digo de fato, você me vê eu andando não de uma forma ruim e errada, mas você pode me ver eu andar por uma forma imperfeita, porque minha busca tem sido verdadeira, e a necessidade de me corrigir, ou seja, de me permitir ser usado pelo Espírito Santo, pela atuação dele, pelas modificações, pelo renovado meu pensar, renovado meu olhar, renovado dos meus desejos, ele tem sido intenso. E isso, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho vivido, era uma busca real e pessoal de ter intimidade, de ter um relacionamento de fidelidade e sinceridade com Deus. Quando nós somos casados, a relação ela fica completamente deteriorada quando ela se estabelece em fundamentos de mentira, em fundamentos de falta de sinceridade, lealdade, fidelidade. E com o Senhor não seria diferente isso. Só que, diferentemente em um casamento, que ambos os lados podem trazer erro, podem trazer danos e sofrimento, numa relação com Deus, somente a relação do homem para com Deus e não de Deus para com o homem é que tem essas fragilidades, é que tem essas imperfeições. E aí sim, a gente volta ao ponto inicial de que você diz assim: mas irmão, mas você não é legal nessa sua caminhada. Eu digo: não sou perfeito. Mas que você deveria me ver e dizer assim: não, mas ele tem se esforçado, ele tem sido também inspirador, assim como Cristo é inspirador para todos nós, ele tem sido um instrumento de inspiração para isso. Então, voltando ao centro do que a gente estava trazendo, aí eu te pergunto, assim como o salmista te perguntou: o que é que você dará ao Senhor por todos os benefícios que você tem recebido dele? Mas por vezes, o nosso coração de ingratidão, nossos corações de sofrimento, nossos corações de imperfeições, tem dificuldade de enxergar as preciosidades, as maravilhas que Deus nos tem feito. Eu não consigo sequer dar gratidão por ter aberto os meus olhos durante o dia. Eu estar aqui, falando com os irmãos, trazendo o devocional, fazendo a leitura, cantando, louvando, orando, não me parece um motivo justo e apenas um motivo obrigacional para estar com o Senhor, e no sentido isso não gera no meu coração gratidão. Então, não me gera a possibilidade de eu fazer essa pergunta, porque eu entendo que o Senhor não me tem feito nada. Mas o salmista não. Aqui ele está literalmente agradecendo. Logo no versículo 1, ele começa a explicar por que há esse agradecimento. E aí, eu quero que o teu coração também receba isso e comece a perceber dessa forma. Nesse versículo nós temos: ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Oh, que maravilha! Que maravilha quando a gente é ouvido nas nossas necessidades. Um dia desse, alguém que eu amo me procurou para a gente resolver uma certa questão material. E eu, em angústia, em sofrimento, pelas minhas dificuldades também, acabei dizendo para essa pessoa que eu não tinha como resolver seu problema, que envolvia a sua família. Mas a resposta que ela me dava era uma resposta de mais angústia, de mais sofrimento, de mais clamor, de mais necessidade. E aí eu tive que também clamar, eu tive que também buscar, tive que buscar no Senhor. Este sim nos deu a condição, vamos dizer assim, criou a possibilidade da gente poder fazer a intervenção para trazer o alívio. Então é maravilhoso quando nós temos essas respostas de Deus. O salmista, ele observa que ele louva ao Senhor porque ele percebe, ele entende que o Senhor que sustenta a sua vida. Quando a gente vai lá no versículo 3, ele diz: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E quem foi o socorro? Quem foi que o conduziu? Quem foi que o retirou dessa situação tão nefasta, essa situação tão dizimadora, a ponto de ter agora ele esquecendo disso ou lembrando disso para usar isso para dizer que ele, fazendo a sua pergunta, o que ele poderá oferecer ao Senhor por tamanho socorro? O salmista sabe que quando os inimigos se levantam contra a gente, não há ninguém mais poderoso e mais perspicaz e mais sagaz e mais apto de nos tirar de uma situação de desespero do que essa, do que o próprio Senhor. Existe um versículo nesse Salmos que é um versículo bastante intrigante pela forma como ele foi escrito, que é o versículo 15, relacionado a esse aspecto da morte. Ele diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A gente lê esse versículo, a gente fica meio confuso, porque parece nos conduzir a uma situação que o Senhor se alegra na nossa morte. É evidente que ele não tem esse condão, não tem esse propósito. Mas, com certeza, o Senhor diz que a morte de um santo, de a morte de um de seus filhos, de a morte de um daquele que faz parte da sua casa, para ele é algo que tem muito valor.
Por vezes, essa morte é um fruto de várias perseguições. Uma morte de alguém que anunciava a palavra de Deus, que era fiel nos seus caminhos, que era dedicado na sua obra, encontra a morte pelos perseguidores. Mas lembrai-vos que o Senhor também se reúne com seus santos. O Senhor também traz para próximo de si aqueles que são separados. Como também, por vezes, ele precisa tirá-los do mundo para que o próprio mundo não o consuma. Mas lembra, um santo, a sua morte não é da mesma forma que a morte de um ímpio. Para os olhos de Deus, é a forma dele receber de volta o seu filho para o seu seio. Tem valor. Preciosa é nossa morte. Preciosa para o Senhor. E aí, o salmista, diante de todo esse processo, de todas essas perguntas, de todos esses reconhecimentos de situações que ele vai passando por sua mente, pela sua vida, ele chega a uma conclusão, lá no versículo 14, que diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Agora ele sabe como ele deve se comportar. Agora ele sabe o que é que ele tem que fazer para, vamos dizer assim, retribuir ao Senhor pelos benefícios que recebe. E ele chega à conclusão: é adoração, meu irmão. É louvor, é vida de oração, é vida de jejum, é vida de comunhão com os outros irmãos componentes da Igreja de Cristo. O salmista sabe que é ele pagar os votos no sentido de se dedicar à obra. O salmista sabe que oferecer sacrifícios de louvor, conforme está escrito no versículo 17, é uma boa saída, é uma boa resposta. O salmista sabe que é importante ele fazer tudo isso, mas é importante ele fazer tudo isso de uma forma pública, de uma forma que ele possa externar, de uma forma que todos possam ver a grandeza daquele Deus sobre a vida dele. O salmista quer retribuir ao Senhor por todos os feitos. E o salmista sabe que isso só é prazeroso se ele fizer na presença de todo o seu povo. E o teu povo, meu querido irmão, e o teu povo, meu querido ouvinte, é exatamente aquele que está ao teu redor. Em especial é a tua casa, a tua família. O salmista, aí ele diz, qual o melhor lugar para isso? Ele fala, é nos átrios, conforme está escrito no versículo 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. É na casa de Deus, é onde o povo de Deus se reúne, é onde o próprio Cristo se reúne com o seu povo, é onde nós somos ajuntados pelo Senhor, para poder, como comunhão, para poder, como casa de Deus, para poder, como igreja sua, oferecer para Ele louvores perfeitos, louvores de gratidão. De gratidão. Por quê? Porque quando nós reconhecemos tudo isso, quando nós vivemos essas experiências verdadeiras, como nós somos sinceros, nós poderíamos dizer que aquilo que está escrito no versículo 7 faz um sentido muito excepcional, quando ele diz assim: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O Senhor nos faz bem. E essa resposta que nós damos para o Senhor também faz parte desse processo do fazer do Senhor na nossa vida. Lembra-te, o Senhor te fez bem. Tu pode não perceber, tu pode estar ainda angustiado, teus olhos podem estar imperfeitos, porque tu ainda não tomou uma decisão de entregar tua vida ao Senhor Jesus. Tu ainda está tentando te debater, tu ainda está tentando lutar pelas tuas próprias forças, tu ainda está tentando usar tuas próprias armas, que é a tua sabedoria, teu conhecimento, tuas habilidades, tua velocidade, tua força. Mas, Pai, não é, a batalha muito mais árdua. A gente precisa, sim, das armas espirituais do Senhor. A gente precisa do próprio Deus, porque o Senhor nos faz bem. E você só vai perceber isso, só vai entender isso quando verdadeiramente tu largar a tua vida de pecado, tu confessar o Senhor como Jesus e Salvador e começar a deixar a atuação do Espírito Santo a te renovar, a te modificar, a te conduzir por um novo caminho, um caminho não só da salvação, mas um caminho de fé, um caminho de gratidão, um caminho de adoração e de louvor, conforme é a resposta que o salmista oferece. Nos ensina. Está com alguma dificuldade? Ainda tem alguma dúvida sobre isso? Corre para os braços de Deus, meu irmão. Corre e deixa agora ele te abraçar, não como teu Criador, mas te abraçar como teu Pai, o teu Senhor. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo, que a sua grandeza e com a sua benignidade esteja contigo e com tua casa, para sempre. Que o Senhor nos cuide.